Um objeto extenso pode girar, vibrar e mudar de forma, de maneira que partes diferentes do sistema não sofrem necessariamente o mesmo deslocamento do centro de massa. Temos que levar em conta esse efeito no cálculo do trabalho efetuado sobre o sistema, modelado como um corpo extenso, um corpo rígido que é deformável, que na verdade é um sistema de muitas partículas, porque o ponto de aplicação de cada uma dessas forças é relevante. Para calcular o trabalho total realizado sobre o sistema, temos que analisar separadamente o deslocamento de cada ponto em que há a aplicação de uma força. Eu vou modelar agora um sistema que é uma pessoa que pula, que eu vou chamar de saltador. Eu vou modelar esse saltador com um objeto extenso, como um corpo rígido que é deformável. Veja que o corpo de uma pessoa é um sistema de muitas partículas. Os braços, pernas, cabeça, tronco se movem de formas diferentes do centro de massa, que está localizado ali próximo ao umbigo. Nessa simulação, o saltador se agacha e depois salta diretamente para cima. As variações de energia que ocorrem durante o salto são a variação da energia cinética dos braços e pernas em movimento em relação ao centro de massa. Há uma diminuição da energia química, há um aumento da energia térmica. A temperatura do saltador aumenta um pouco, por esse esforço que ele tem ao pular, ao empurrar o chão para trás. Quando calculamos o trabalho realizado sobre um sistema extenso como esse, é necessário levar em conta os diferentes pontos de aplicação de cada uma das forças, como mostra o diagrama de corpo livre da figura. Eu modelei o saltador como uma barra e cujo centro de massa está no ponto médio dessa barra. Sobre o centro de massa atua a força-peso. E os pés do saltador, momentos antes dele sair do chão, está em contato com o chão. Logo, há uma força de compressão que é a força normal, orientada de baixo para cima. São as duas forças que atuam sobre o saltador. A força-peso atuando sobre o centro de massa e uma força de contato dos pés em contato com o chão. Ao pular, esse saltador ele vai ter um deslocamento Δx. É comum que os pontos de aplicação das diferentes forças percorram distâncias muito diferentes da distância percorrida pelo centro de massa. Eu quero dizer com isso que o deslocamento do ponto de aplicação da força é diferente do deslocamento do centro de massa. Ao pular, o saltador eleva o seu centro de massa de uma altura h. O sistema sofre uma mudança. Eu posso dizer que a variação da energia do meu sistema é o somatório de todas as forças pelo deslocamento que essas forças produzem. Então, cada força vai produzir o seu próprio deslocamento. Isto é uma definição de trabalho, porque envolve a força e o deslocamento do ponto de aplicação da força. Se não há deslocamento, não há trabalho realizado sobre o sistema. Como eu disse, a energia do sistema inclui a energia cinética do centro de massa, a energia cinética relativa ao centro de massa e a energia interna. Eu posso escrever a equação anterior como essas contribuições. A variação da energia cinética do centro de massa, mais a variação da energia cinética relativa ao centro de massa, dos braços e das pernas, mais a variação da energia interna. Isso será modificado devido à ação das forças que produzem um deslocamento. Todas essas variações de energia são modificadas devido à ação de um trabalho de forças externas. Agora, as forças externas nesse meu sistema são a força normal, que provoca um deslocamento do ponto de aplicação da força normal, menos o peso vezes o deslocamento do ponto de aplicação da força-peso. O sinal negativo aqui aparece porque a força-peso é orientada para baixo e o deslocamento do ponto de aplicação da força, que no caso está sobre o centro de massa, é para cima. Então, o peso e o deslocamento têm sentidos contrários, por isso há esse sinal negativo. Há um trabalho negativo. Agora, a força normal está aplicada aos pés. E o ponto de aplicação da força normal não se move durante o processo de salto da pessoa. E por isso não há trabalho realizado pela força normal, porque o deslocamento do ponto de aplicação da força normal é igual a zero. Portanto, a minha expressão fica o seguinte: a variação da energia cinética do centro de massa, mais a variação da energia cinética relativa ao centro de massa, mais a variação da energia interna, é igual a menos a força-peso, que é a inércia do saltador, vezes a aceleração de queda livre, vezes a altura h. Essa altura h é o quanto o centro de massa
se afastou da sua posição inicial até uma posição final. O saltador se agacha e depois salta diretamente para cima. Queremos calcular agora a velocidade do centro de massa do saltador, no instante em que seus pés saem do chão. Suponha que no salto, o deslocamento para cima do centro de massa seja h, como está representado na figura. Repare que há uma mudança na forma do sistema, mas vamos ignorar isso. Vamos considerar apenas o movimento do centro de massa, como se toda a massa do saltador estivesse localizada neste ponto, que é o centro de massa. Sabemos que a força normal tem uma origem elétrica, que pode ser modelado como um sistema de molas, e que m seja a inércia total do saltador. Não sabemos como essa força normal varia com o tempo, mas como primeira ideia, para apreciar o que ocorre, vamos aproximar essa força normal por uma força constante, enquanto os pés mantêm o contato com o chão. É óbvio que essa força vai a zero assim que os pés deixam o chão. Vamos utilizar um modelo de partícula pontual em que não há mudança na forma do sistema. Ao pular, o saltador eleva seu centro de massa de um motor H. O sistema não muda de forma. Neste caso, a variação da energia do sistema será o somatório de todas as forças que atuam sobre o sistema, vezes o deslocamento do centro de massa. Porque como ele é um objeto rígido, nós vamos considerar somente o movimento, somente o deslocamento do centro de massa. Mas precisamos levar em consideração todas as forças que estão atuando sobre esse ponto que é o centro de massa. A energia do sistema é puramente cinética, porque trata-se de uma partícula. Então desconsidera-se qualquer mudança de forma, ou energia interna. Daí a variação da energia é simplesmente a variação da energia cinética do centro de massa, que será igual ao somatório de todas as forças que promovem o deslocamento do centro de massa. Daí a variação da energia cinética do centro de massa será a força normal, que o piso exerce sobre os pés enquanto os pés ainda estão em contato com o piso, menos a força-peso. Essas duas forças vão provocar o mesmo deslocamento do centro de massa. Ou a variação da energia cinética do centro de massa vai ser igual à força normal, menos a inércia do saltador, vezes a aceleração de queda livre, vezes a altura h. A força normal aparece nessa equação para o sistema de partícula pontual porque ela contribui para a força resultante e para o impulso, o que influencia o momento, que está relacionado ao movimento do centro de massa. Veja que esta equação da variação da energia do centro de massa é diferente da variação da energia que eu acabei de mostrar quando modelamos o saltador como um objeto rígido. Podemos combinar os dois modelos, pois o segundo nos mostrou como varia a energia cinética do centro de massa. Repare que as equações para os modelos são diferentes. Para o modelo de partícula, a variação da energia do sistema é o somatório de todas as forças vezes o deslocamento do centro de massa. E isto é igual à variação da energia cinética do centro de massa, o que nós podemos dizer que é uma energia cinética de translação. Já o modelo do corpo extenso nos diz que a variação da energia do sistema é o somatório do produto da força pelo deslocamento que ela produz. Substituindo o resultado do modelo de partícula no resultado do modelo de corpo extenso, vamos ter um resultado interessante. Para o modelo de partícula, encontramos que a variação da energia cinética do centro de massa é a força resultante vezes o deslocamento do centro de massa. Enquanto no modelo de corpo extenso, o somatório das variações das energias é igual ao trabalho da força-peso, que é igual a mg vezes h. Substituindo a primeira equação na segunda, nós vamos encontrar o seguinte, que a variação da energia cinética é relativa ao centro de massa, mas a variação da energia interna é igual a menos a força normal vezes a altura. Essa expressão nos está dizendo o seguinte, o saltador usa a sua energia cinética dos seus braços e pernas em relação ao centro de massa e alguma energia interna, uma energia química, para saltar. Essa energia sai do sistema, devido ao trabalho negativo que a força normal está efetuando no sistema. Agora, cuidado, que esse trabalho aqui é o que eu havia chamado de um pseudo-trabalho. Note que essa força normal vezes a altura vem da equação do modelo de partícula, não vem do modelo de corpo extenso. A energia sai do sistema. O saltador ao pular precisa da sua energia, precisa do seu movimento interno. O trabalho realizado pela força normal remove energia do sistema, remove energia do saltador.